Vamos? Vamos lá, todo mundo tomou um cafezinho, despertou, levantou um pouquinho. Somente contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, ou seja, somente contratado. Olha só o que a nova lei trouxe no artigo 121. Porém, ela traz no parágrafo: a inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante ao registro de imóveis. Só que aí ela traz no parágrafo 2º, olha: exclusivamente nas contratações de serviço contínuo com dedicação de mão de obra. Aí já mudou, é a tal da exceção, exceto quando tiver mão de obra. A administração responderá subsidiariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Então, nós não temos que pagar desde que, primeiro, seja serviço com mão de obra. E segundo, se houver, se for comprovada a falha na fiscalização do contrato, tá? Então, aqui, esse parágrafo traz toda a responsabilidade ao fiscal. Tá bom? Lembrando que isso era uma súmula, lembra aquela súmula 331? Que a nova lei foi e pegou esse entendimento e trouxe aqui para a gente. Então, não adianta agora estar na lei. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, dentre outras medidas, exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura das verbas rescisórias. Então, eu posso exigir fiança bancária, contratação. Isso aqui alguém falou aqui na frente hoje. Eu não posso colocar ao invés... Eu acho que foi o Marcos. É Marcos? Eu acho que foi o Marcos. Ele falou, ao invés de eu utilizar essas ferramentas... depósito em conta vinculada ou pagamento pelo fato gerador, não bastaria eu aumentar a garantia? Né? Mas aí vai onerar o contrato, gente. Então, a lei, ela até permite, poderá, tá? Então, poderá. Só que, se eu colocar todos esses valores trabalhistas como garantia, gente, quanto o meu contrato vai subir? Quanto vai custar fazer um seguro-garantia desse contrato? Esse valor aí, na realidade, ele vai quase, vamos botar aí, metade do valor do contrato vai ter que ser a garantia. Por quê? Porque, olha só, hoje, um salário que é de R$2.000, a gente paga 5 mil para alguém, para o terceirizado, um salário de 2 mil. Mas não significa que 3 sejam da empresa. 3 corresponde, vamos botar aí, tributos e as despesas trabalhistas. Então, vamos botar aí, dos 5 mil, 2 é salário, 2 são dos encargos e tributos, 1.000 lucro da empresa. Então, significa que do meu contrato, 4/5 vai ter que ser o valor da garantia, vai ser correspondente. Quanto não vai ser esse contrato, esse valor dessa garantia? A mais. Então, gente, o contrato vai quase que dobrar. Então, na minha opinião, é inviável eu pegar todos esses valores dessas obrigações trabalhistas e trazer para a garantia. Existe a possibilidade? Existe. Mas temos a certeza que vamos pagar por isso. E vai ficar muito caro. Então, a própria legislação, que o legislador trouxe, essas 2 ferramentas, que basicamente resolvem o nosso problema. Porque não vai onerar o contrato e, ao mesmo tempo, tem a certeza que a empresa, que o funcionário vai receber os seus direitos. Porque ou o valor estará guardadinho lá na conta,
na conta depósito vinculado, ou vai estar com o órgão e quando houver o momento do pagamento, o órgão vai pagar. Veja se não tem bem mais, né, usando a razoabilidade quanto a isso. Não vai onerar os nossos contratos, porque a gente já paga caro demais. Todas as nossas exigências, na realidade, elas são pagas. Então, não tem necessidade de eu pagar ainda mais, tá? Então, posso fazê-lo? Posso. Condicionar o pagamento à comprovação da quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. Posso também, mas isso a gente já não faz. A gente já faz. O que o fiscal faz todos os meses, gente? Pede lá a guia de depósito lá do INSS, do FGTS, não é assim? Mas só que a gente pede do mês anterior, não é? Porque é lógico que não dá tempo. Ele ainda nem recebeu, como é que ele vai depositar já o valor desse mês? Então, a gente faz isso com o mês anterior. E mesmo assim, a empresa deixa de fazê-lo. E aí, como é que a gente faz? Aí ela não paga, mas a gente já pagou do mês passado. Então, essas ferramentas que surgiram, na minha opinião, gente, são maravilhosas. Vai dar trabalho? Lógico que vai. Mas não tem jeito. O que na administração pública não dá trabalho para a gente? Tá? Mas é uma garantia. E aí vem aqui mais uma vez, ó, efetuar o depósito de valores em conta vinculada. Então, uma das opções. Outras opções, olha lá. Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Também posso pegar lá o valor devido e retiro. E estabelecer que os valores destinados a férias, 13º, salário, verbas rescisórias, tudo serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador, que foi aquela explicação que nós vimos. Então, tudo isso está na nova lei. Então, isso já existia. Lembrando, a nova lei não trouxe essa novidade, isso não é novidade. Então, isso tudo já tinha, tanto que os órgãos federais já fazem. A diferença é que isso estava numa instrução normativa. E nós, estados e municípios, não somos obrigados a atender a instrução normativa. Então, nós não fazíamos. Mas agora vamos fazê-lo. Até porque, se alguém falar assim, não, Monique, olha só. Ah, não está aqui. O caput traz poderá. Alguém prestou atenção nesse detalhe? Se é poderá, eu sou obrigada a fazê-lo? Não. Mas para isso eu vou ter que... Qual vai ser a justificativa que você vai dar para você não utilizar essas duas ferramentas? Vai dar trabalho? Essa seria uma justificativa? Posso usar isso como justificativa? Porque vai dar, a gente vai dar trabalho. Perfeito. Mas isso é justificativa? Que o fiscal já tem muita atribuição? Isso é justificativa também? Gente, não é. Porque eu fico pensando assim, é igual garantia. Alguém já parou para pensar? A garantia contratual, ela é discricionária. Também é um posicionamento do gestor, ter ou não garantia. Aí pergunta, quem tem um contrato vultuoso, não vou nem falar tão vultuoso, um contrato, e não exige garantia? Aí acontece algo, não tem a garantia, como é que a gente vai fazer? Então, quem é o corajoso que coloca lá uma justificativa e libera da garantia? Por exemplo, eu já fiz isso, mas o valor era tão pequeno que a garantia dava 200 e poucos reais. Aí eu justifiquei que pelo valor da garantia, aí não iria cobrir. Aí coloquei lá várias coisas lá e dispensei a garantia, porque o valor era muito pequeno. Agora, um contrato normal, nunca dispensei garantia. Porque eu não consigo imaginar o que eu vou escrever. Até porque lidar com empresas é difícil. E aí eles fazem alguma coisa. E da onde que eu vou tirar aquele valor? A empresa não paga. E da onde que eu vou tirar o valor? Não tem garantia por quê? A primeira coisa que vão perguntar. Por que esse contrato não tem garantia? E agora a pergunta para cá. Por que nós não teríamos... por que não vamos colocar nos nossos contratos, não usar uma dessas duas ferramentas? Qual seria a justificativa?
Não sei. Tá? Então, cuidado. Lembrando só isso. Porque já me indagaram, ah, Monique, mas é poderá. Sim, é poderá. Mas quem vai deixar de fazê-lo? Qual será a justificativa? Porque é maravilhoso, gente. Trabalho vai, mas que é maravilhoso vai. Quantos processos tem na justiça de terceirizados acionando a administração pública? No dia a dia. Por quê? Porque a garantia só não cobre o valor que a empresa deve aos funcionários. Garantia só cobre? Não. Agora a garantia. E agora e essa aqui? Essa aqui sim. Porque essa daqui é exatamente os valores que ele tem a receber. Aí por que eu não o farei? Gente, só se tiver um corajoso para assinar uma justificativa de não ter não utilizar essas duas ferramentas que a lei trouxe. Porque até então estava numa IN, eu nem conhecia essas ferramentas. Vamos botar assim, eu não conhecia, você poderia alegar isso. Mas agora a gente não pode mais alegar, porque está na lei, a lei é geral, né? A União tem essa obrigatoriedade constitucional dela ditar as regras gerais de licitações e contratos para todos os entes. Tá? Então, cuidado, porque aqui a lei traz o poderá. Os valores depositados na conta vinculada, que se refere ao inciso, serão absolutamente impenhoráveis. O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto. Aqui é onde traz lá a forma, o percentual, tá bom? E aqui, eu coloquei aqui, olha lá, o percentual, 11%, até trouxe para cá, tá? Então, aqui está aqui. Só para lembrar vocês, no caso, fala até lá, retida até 20 dias úteis do mês subsequente. Aqui é a forma que a gente retém, tá? Então, aqui só para vocês verem o percentual dos 11%. Então, cuidado com isso, gente. E aqui, vedações. Gente, está tranquilo? Olha lá, vocês estão falando pouco, hein? Esse aqui eu começaria amanhã. Mas vamos começar hoje, lógico, tá? Mas está tranquilo, estão quietinhos, porque está todo mundo entendendo bem. Olha lá, e no intervalo eu fico aqui conversando com vocês. Perguntem agora, porque às vezes as dúvidas de vocês o outro pode ouvir, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Vão entrar no assunto de amanhã, porque para sair cedo amanhã, né? Olha só, vamos lá. Então, diretrizes específicas para elaboração do edital. No caso, as vedações relacionadas ao anexo 7B da IN. Alguém aqui já pegou a IN 05 e leu na íntegra? Primeiro que ela é enorme. Porque ela aborda... Gente, a IN 05, ela é tipo 866. E tipo a nova lei. Por quê? Ela aborda todos os temas. Ela aborda desde a necessidade até o final da contratação. Ela é ótima. E ela traz até os anexos com modelos. Ela traz o anexo, como eu vou abrir a conta com o banco, o que eu posso negociar com o banco. Ela traz os modelos do ETP, como eu passei... eu não fiz essa de vocês do planejamento. Ela traz diretrizes para elaborar o ETP, o TR. Então, gente, ela é muito completa. Dê uma olhadinha na IN 05. Mesmo que vocês falem, eu não sou obrigada a atender a IN. Agora, basicamente, nós somos. Por quê? Porque se a nova lei absorveu essas obrigatoriedades da IN, ou trouxe grande parte dessas ferramentas para nós, você vê, a única coisa que a nova lei não trouxe foi o ANS. Tirando o ANS, as outras ferramentas, ela trouxe. E nela vem detalhadamente como nós vamos fazer. Vem modelos e a lei não traz. A lei até trouxe, mas não explica. Porque ela entende o quê? Vai lá na IN que já está lá. Então, nós também vamos ter que ir à IN. Tá bom? Então, sugiro, quando vocês puderem, dê uma olhadinha nos anexos da IN. Só vai acrescentar para vocês. Não vai ser perda de tempo, não. Aí veio lá, das vedações. A vedação é vedado administrar, fixar nos atos convocatórios, ou seja, colocar nos editais, quantitativo de mão de obra a ser utilizado na prestação de serviço, devendo sempre adotar unidade de medida que permita a quantificação da mão de obra que será necessária para a execução do serviço. Exemplo, limpeza. Eu não vou colocar que serão
10 serventes, 15, 20, não. Eu vou colocar a minha metragem, porque a gente vê lá que é pela metragem. E vigilância, eu vou colocar quantos postos eu quero. Pela quantidade de postos, eles calculam a quantidade de pessoas que irão prestar o serviço. Por quê? Exatamente por esse motivo. Se eu não vou contratar as pessoas, eu não tenho que dizer quantas pessoas. Eu tenho que dizer a minha necessidade. E ele coloca. Ó, apoio administrativo, a gente também coloca a quantidade do serviço, a periodicidade. Só que pelo apoio administrativo, por não ter como você quantificar pela quantidade, por quê? Até porque, por exemplo, você pode dizer para mim assim, uma pessoa faz isso. Aí você pode colocar 2 que não faz aquele serviço, não acontece isso? Então, no apoio administrativo a gente coloca, mas a gente vai justificar o porquê. Mas você tem que justificar, tá? Porque nem sempre, por exemplo, como nessas normativas de limpeza, vigilância que eu falei agora, a gente não coloca, porque existe uma fórmula de calcular. No apoio administrativo não tem, exatamente por esse motivo, tá? Você pode até lançar uma média, mas aí você pega e você acaba colocando, porque é diferente. Até porque apoio administrativo, a administração passou a contratar depois. No início, quando surgiu a terceirização, apoio administrativo não era admitido. Na realidade, existia um rol ali. Aí aquela lista foi aumentando com o tempo. O começo era só isso. Era limpeza, vigilância, cooperagem. Um posto que a gente sabe que se for dia e noite são 4. Sim, tantas horas. Mas a pergunta dela foi quantidade de pessoas. Porque horas eu vou colocar. Horas é a hora trabalhada. Mas a pergunta dela foi quantas pessoas. Se eu vou quantificar. E aí o apoio a gente está quantificando. Mas aí a gente justifica. Que já pensou, eu vou falar, tem que fazer por mês tantas tabelas, tantos não sei o quê, e não vou colocar quantas pessoas? Aí a gente coloca e justifica. Até porque o apoio surgiu depois. Inicialmente não tinha apoio administrativo. E lembrando que teve aí uma grande discussão aí, um debate, que iam colocar até mesmo todas as atividades. Não sei se vocês acompanharam isso. Até que permanece que... Aí entrou o apoio administrativo e permaneceu somente a vedação. A quem está no nosso quadro de... Oi? Do plano de cargos, isso, o plano de cargos e também do poder de mando, de polícia, esse tipo de decisórios. Aí esse permaneceu, porque aí o apoio entrou, porque antes nós não tínhamos nem apoio administrativo, né? Então, vamos lá. Então, quantitativo, os benefícios e seus valores serem concedidos pela contratada, devendo adotar benefícios e valores previstos nos acordos, já vimos isso, vou passar. Exigências de fornecimento de bens e serviços não pertinentes ao objeto a ser contratado, sem que exista uma justificativa técnica que comprove a vantagem para a administração. Então, aqui, ó... com uma justificativa técnica, tá vendo? Eu tenho que colocar, caso eu coloque alguma exigência desses bens ou serviços não pertinentes ao objeto. Exemplo também, eu posso colocar que a recepcionista, ele falou recepcionista, que ela tenha nível superior ou que ela seja bilíngue? Posso. Mas eu vou justificar, porque eu vou pagar mais caro do que uma normal. Aí eu vou justificar que no órgão eu devo receber ou executivos, pessoas de outros países, ou então até a população, ou que falem, tá? Então, receberão estrangeiros. Então, posso colocar? Posso, desde que eu justifique. Lembrando que tudo na administração pública, eu sempre falo pode. Vai depender sempre da justificativa. Então, esse aqui é um dos casos, tá? Exigência de qualquer documento que configure compromisso de terceiro alheio à disputa
exigência de comprovação de filiação de sindicato, exigência de comprovação de quitação de anuidade junto às entidades da classe, isso aqui a gente costuma pedir também, exigência de certidão negativa de protesto como documento habilitatório, certidão negativa da pessoa, principalmente dependendo onde ela vai trabalhar. Exemplo, se você for trabalhar na vigilância, você não pode ter passagem pela polícia, né? Mesmo por exemplo, quem está no início, quem for tirar a ata, não pode ter passagem. Mas depois que eu tiro a ata e tiver uma passagem, quando eu for trabalhar, se o órgão pedir a certidão e constar algo, ele não vai poder prestar o serviço também, tá? Isso é importante. Isso. A obrigação do contratante de ressarcir as despesas de hospedagem, transporte dos trabalhadores da contratada, designados para realizar serviço em unidades fora da localidade habitual. Vedado. Lembra que a gente está vendo vedações. Não posso. Mas isso também já está implícito lá naquele outro artigo que nós lemos, que nós não podemos o quê? Pagar diária. Não é isso? Então, mesma coisa. Está na mesma linha. Quantitativos ou valores mínimos para custos variáveis decorrentes de eventos futuros e imprevisíveis, tais como quantitativo de vale transporte a ser fornecido pela eventual contratada aos seus trabalhadores, ficando a contratada com a responsabilidade de prever o quantitativo que for necessário. Gente, ela que sabe. Mensalmente a gente vai dar o valor conforme os dias úteis do mês. Não tem isso. Ele vai trabalhar outro dia ou não vai hoje, aí não vai ter compensações. Então, ele tem que dar o que ele tiver direito. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco ou dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos aqui da 866. É quando a contratada não prevê que aconteça alguma coisa e a contratada não prevê, e aí tem que ressarcir a empresa. Mas, gente, isso é vedado. Por quê? Porque eu entendo que a empresa vai vir no meu órgão, prestar o serviço diariamente, ela não vai para outras unidades, não vai prestar serviços externos. Então, outros ônus não terão, porque ela só vai prestar o serviço aqui dentro, tá? Então, lembrando que são vedações. Às vezes eu estou lendo assim, meio trocado, esse tremorzinho está incomodando um pouquinho a minha... Não sei se está incomodando vocês. Não sei se é porque eu estou perto. Tem hora que está dando uma... mexendo aqui no tic-teco, tadinho. Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos devidamente autuados no processo: alteração do projeto ou especificações pela administração. Isso aqui são hipóteses em que poderá ocorrer o desequilíbrio, tá? Ou alguma alteração no contrato. Então, se for uma modificação, superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranha à vontade das partes ou altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. Então, o que pode acontecer para eu alterar? Deixa eu pensar exemplo, gosto de exemplo, para não ficar lendo. O meu contrato de limpeza. Lembra que eu dei para vocês um exemplo? Que toda segunda-feira tem que lavar a calçada com a máquina? Digamos que eu não tenha máquina e eles estão lavando somente com água e sabão, jogando água e sabão e não está resolvendo. Posso fazer uma alteração e solicitar que passem a usar a máquina, não posso? Se a alteração for o quê? Até os 25%, não posso? Mais que 25% eu não posso, tá? Então, se houver uma... Por quê? Está tendo uma festa na cidade, não sei. E aí, todo final de semana ali, está tendo essa sujeira e está tendo que lavar com jato. Vou fazer uma alteração. Algo que aconteceu após, ou então algo que não foi planejado. Infelizmente, que pode acontecer. A gente não pensa em tudo e acontece algum fato depois que surge a necessidade da alteração contratual.
interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem ou no interesse da administração. Isso aconteceu muito na época por causa do Covid. Nós tivemos suspensões de contratos, diminuição de carga horária trabalhada, tá? No período do Covid nós tivemos isso. Posso unilateralmente até os 25% e se for superior vai ser bilateral. Vou chamar a empresa para conversarmos, ok? Aumento das quantidades inicialmente previstas nos contratos nos limites previstos por lei. Mesma coisa, fiz um planejamento que não foi satisfatório, vou precisar de um aumento, vou justificar e desde que fique dentro dos 25%, também será possível, ok? Impedimento de execução do contrato por fato ou por ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo de sua ocorrência, omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos que resultem diretamente em impedimento ou retardamento da execução do contrato, sem prejuízos das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Aqui, se tiver um atraso no pagamento, no caso, pela administração, então, se tiver de fazer alguma modificação no contrato. E aqui, gente, é só para a gente falar um pouquinho essa terceirização. Lembrando que o empregado, ele fica no meio entre a empresa e o órgão público. E nós não temos esse contato direto com o empregado. Ele presta serviço direto para nós, mas ele é enxergado como serviço. Ele não deve ser enxergado como uma pessoa, porque como pessoa nós vamos nos reportar direto à empresa, que a gente só deve tratar com o preposto. E esse ciclo, que não é um ciclo, como que eu vou chamar? Esse serviço, esse ritmo, vou chamar de ritmo, não é comum. Por quê? Porque é o que eu falei para vocês, no dia a dia, a gente se mistura a eles, porque eles são pessoas. E a lei trata como serviço. E isso para a gente, na hora documental, e formalmente, para não ter um problema material, não, um problema mesmo formal, não é nem material, é formal, a gente tem que ter essa separação no nosso dia a dia de trabalho. Não com o trato à pessoa, mas com a execução do serviço. Basicamente, quem tem que ter essa diferenciação é o fiscal. Porque acontece o quê? O fiscal fica amigo das pessoas ou amigo do terceiro, do preposto. E aí, com isso, acontece o quê? A gente não executa a fiscalização, não penaliza, pode ocorrer a subordinação. E com essa mistura desses entendimentos, terá uma grande possibilidade de ocorrer problemas futuros na justiça. Tá bom? Até porque o próprio empregado, ele vai se sentir da casa. Principalmente quando ele fica muitos anos. E aí, com o tempo, ele pode não aceitar. Vai dependendo do gestor que assumir a casa. E se ele tentar separar o tratamento, essa pessoa pode não aceitar. E aí começam os problemas na justiça. Porque a pessoa leva para o lado pessoal. Nós, a administração, não podemos. E aí é isso que a gente tem que evitar. Dor de cabeça para o meu órgão, que é para mim e para o meu superior. Tá, gente? Então, essa separação é muito importante. Essa impessoalidade, a subordinação. Cuidado com isso. Há pouco tempo eu tive um problema. Todos os anos a gente separa, eu sempre faço um rodízio para algumas pessoas irem participar de um congresso. E todos os anos eu tento chamar pessoas diferentes. E aí eu tive um problema porque tem uns terceirizados que também já estão lá com a gente bastante tempo e eles vieram me indagar. Porque eles nunca são escolhidos para participarem do congresso, visto que também executam as mesmas tarefas. E aí? Para eles entenderem, entendo o seu lado, você também executa as tarefas, porém, a responsabilidade é diferente. Vocês não têm poder de decisão, melhor, eles não têm poder de decisão.
Não podem participar dos congressos, somente para servidores. Apesar da... Oi? É da empresa, exata. Mas eu, pelo lado como gestora, eu não posso chegar e falar, empresa, manda esses funcionários para esse congresso. Eu não posso. Vai ter despesa. É um congresso que só a inscrição custa R$5.000. Mais as passagens, digamos que eles terão 10 mil. Uma despesa de R$10.000. Quem vai pagar essa despesa? O órgão não vai pagar. O órgão vai pagar para os servidores, porque eu estou capacitando servidores. A empresa tem que me trazer pessoas capacitadas e atualizadas, mas ela pode fazer isso mandando um curso por aqui, ou mandando aquele embora se achar que aquele não é capacitado, contratando outro. Ela não é obrigada. Pode. Ele pode mandar alguém lá, mas é bem difícil fazerem isso, porque é um serviço muito específico. Passar o serviço é obrigação da administração. Aí eu tenho que passar para ele, olha, a lei mudou, está aqui, digamos, seja um apoio administrativo. Eu posso falar para o preposto, olha, preposto, a lei mudou. E os terceirizados, agora, eu não sei aqui se vocês têm, lá no Rio agora, os terceirizados... A gente fez uma licitação, um outro órgão lá, porque eu saí do órgão e estou falando a gente. Eu estou em outro, estou na procuradoria agora, 2 anos já, ainda estou com a cabeça do outro. Porque eu viro e mexe, eu estou lá no outro ainda ajudando o pessoal. E aí, eles me chamaram, que eles fizeram uma licitação para a contratação de serviços terceirizados, e eles colocaram um cargo de apoio à licitação. Apoio só que eles usaram a palavra licitação. Eu não usaria. Eu usaria apoio nas áreas de contratações, eu usaria contratação, mas eles usaram licitação, apoio de licitação. Parece que botaram um salário de R$2.500. E aí vieram falar comigo, Moni, como é que a gente faz? Porque eles têm que ter curso da nova lei, não sei o que. Eu falei, você vai fazer todas as suas exigências no TR. Mas... Por exemplo, esse caso do congresso, até que eles citaram, posso pedir que eles vão ao congresso? Não. Você vai exigir capacitação, atualização anual. Mas eles vão ver um aqui do Rio. Não vão mandar o pessoal lá para Foz do Iguaçu, lá para o sul, lá para o norte. Não. Eles vão colocá-los de uma capacitação. Não no que você quer. Primeiro que você vai estar direcionando. Só serve essa capacitação? Não serve outra capacitação, não? Outra empresa, outro local. E aí, eles que vão pagar por isso. Eles só vão saber o seguinte, eu vou querer uma atualização anual. Ou nesse período de transição da nova lei. Pode exigir? Pode. Mas lembrando que também isso vai aumentar. Agora, não falar, eu quero que vá até porque congresso, vamos botar assim, não é uma capacitação. A capacitação, a gente entende como um curso. Né? Então, são coisas que aí, quando os funcionários vêm, por que eu nunca vou ao congresso? Desculpa, mas vocês exercem, vocês atuam, mas vocês são apoio. É uma base de apoio. E por não serem terceirizados, por não serem servidores, serem terceirizados, a gente não tem como fazer um investimento em vocês. Aí cabe à empresa. E aí, eu estou dando esse exemplo para mostrar como na mente deles, eles são iguais. Como pessoas são iguais, todos somos iguais uns aos outros, mas não no cargo, não no órgão público. Servidor tem outras atribuições, poder de mando, capacitação, coisa que terceirizados não terão, tá, gente? Então, só para ter um cuidado, porque no dia a dia, isso acontece muito. E nós, como gestores, não podemos misturar, porque eles vão misturar, tá? Gente, vai dar 5 horas. Hora voou. Sim. Não, e vai gerar também o quê? Superfaturamento. Porque eu pago por X... para aquelas horas, como você falou, horas trabalhadas, aqueles serviços. Se eles passam a trabalhar menos, fazendo mais ausências, eu estou pagando a mais por horas que não estão sendo trabalhadas.
Isso não é um superfaturamento? Mesma coisa, eu compro 10 cadeiras, pago R$100 cada uma. Ótimo, R$1.000 pelas cadeiras, foi bom. Ele me entrega 5, eu paguei R$1.000 por 5 cadeiras. Superfaturamento. Elas deixaram de ser 100, paguei 200 por cada uma. Não é assim? Então, mesma coisa, transfere esse pensamento para o serviço. Se eles não executam a contento, não cumprem a carga horária, saem para capacitação, eu estou pagando e não estou tendo o retorno do serviço. Porque é o que eu falei, de contrata serviço. Claro que tem. Tem. Ou então justifica. A empresa pode justificar e se a administração concordar, aí libera e não é substituído. Pode ocorrer também. Ele pode alegar que não tem pessoas, ou então ele vai solicitar que seja um capacitado por vez, porque na nossa planilha vai ter sempre alguém para substituir, mas não vai ter para substituir todos ou muitos. Então ele pode acordar, dizer, vamos capacitar então 2 em 2, ou um por mês, e aí haverá o substituto, ou então ele pode conversar com o gestor e o gestor liberar. Então, tudo é entre a administração e a empresa. Vai poder. Então, caracterização da relação de trabalho. Gente, são só definições aqui, bem tranquilo. Pessoalidade, significa o quê? O trabalhador não poderá fazê-lo substituir por outro trabalhador para que o serviço seja realizado, desde que aquele serviço, aquela pessoa que vai substituir, ele esteja naquele meu rol. Gente, eu tenho que tomar conta da vida de quem será o substituto? Porque olha só, e se o substituto for trabalhar no meu órgão e não receber salário? Quem vai pagar? E entrar na justiça. Aí que tá, olha só, a gente vai ter que prestar bem atenção nisso. Se essa substituição for bem esporádica, não vai ter problema nenhum. Mas se ele for substituir, num caso de férias, uma ausência mais longa, uma pessoa ficou doente, aí eu tenho que tomar conta dele. Vamos trazer o caso para a empregada doméstica. Como é criado um vínculo quando é uma empregada doméstica? Ela tem que trabalhar até quantas vezes na nossa casa para não ter vínculo? No máximo 2. Então, esse tipo de preocupação, nós vamos ter que estar atentos a isso. Tá? Então, se houver, porque aqui está trazendo assim, ó, pessoalidade, substituir por outro trabalhador para que o serviço seja realizado. Então, não poderá fazê-lo, substituir. Ou seja, ali ele está dizendo que no dia a dia, hoje não pode ir o Juan, amanhã ir o Marcos, depois ir o Cláudio, não pode. Então, eu tenho que ter o meu rol, até porque... Não sei se vocês já tiveram esse problema. Eu já tive problemas de ter pessoas trabalhando e a pessoa pegou 15 dias, ficou doente, uma semana. Eu mesmo falo para o preposto, não precisa mandar ninguém para substituí-la. Por que eu faço isso? 15 dias eu vou ensinar o trabalho para alguém, para colocar para ensinar o trabalho. Aí vou ter que olhar a vida funcional dessa pessoa, porque ela vai ficar um período direto comigo, para eu ensinar, e aí daqui a pouco ela vai embora. A não ser que eu não possa ficar sem. Aí é diferente. Aí cada caso é um caso. No nosso contrato vem lá, cobertura de férias. Tem na nossa planilha, cobertura das ausências. Agora, lembrando que quando eu dispenso, quando eu não quero alguém para cobertura, o que eu faço? A primeira coisa é avisar o fiscal. Por quê? Porque quando ele receber a nota dele, a empresa automaticamente já cobra pela ausência, pela cobertura da ausência. E aí o fiscal vai informar que não houve cobertura para eu não pagar por esse serviço. Porque quando alguém vai fazer uma cobertura, exemplo, férias, como ele deu o exemplo, como ele falou, férias, o empregado não tem direito a férias e eu pago o salário dele mesmo estando de férias, correto? Porque é uma ausência remunerada. Só que, quando eu peço uma cobertura, eu pago o salário do funcionário que está de férias normalmente e eu tenho que pagar também o salário de quem veio fazer a cobertura. E se eu abrir mão da cobertura por escrito,
eu não vou pagar. Então, cuidado, porque já ocorreram muitos casos em que a gente abre mão da cobertura e quando a nota chega cobrando a cobertura. E aí quem tem que ver isso? E quantas vezes eu vejo essa nota ser paga sem que tenha havido a cobertura? Tá? Então, cuidado, mais uma vez, toda obrigação vai cair sempre em cima do fiscal. Por isso que quando lida com pessoas, o contrato é diferente. Porque o fiscal vai ter que ter uma relação, saber quem vai entrar de férias, quais os períodos, para quê? Para organizar o setor. É ele que vai organizar o setor? Lógico que não, mas ele vai comunicar. Olha, o superior, esses servidores estarão de férias no próximo mês que trabalham no setor tal. Ele talvez deve comunicar ao chefe do setor. Isso aí tudo é internamente. Então, a obrigação vai ser de cada um, mas vai sempre partir do fiscal. Esses dias abriram lá uma comissão de inquérito, porque venceu um contrato. E não deu tempo de fazer o aditivo. De quem é a responsabilidade? Por mim não precisaria nem abrir, mas abriram. Porque eu falo logo, é do fiscal. A não ser que ele tenha comunicado ao superior e o superior nada fez. Então, primeira coisa, então abre-se a comissão. Quer abrir, abre. Monta-se a comissão, publica e começa os trabalhos. Primeira coisa, fiscal, você comunicou? Com quanto tempo de antecedência o término do contrato? Não comunicou, eu já paro por ali. É ele. Não tem. Agora é diferente. Não, eu comuniquei. Gestor, você passou para o seu superior? Qual providência foi tomada após o recebimento da comunicação do fiscal? Nada. Aí é o gestor. Então, geralmente vai cair no fiscal e no gestor. E nesse caso, lógico, o fiscal não havia comunicado. Não, e o pior, sabe que o superior falou que a culpa era de quem? Adivinha, fiquei pasma. Hã? Não, da empresa não. Da licitação. Falou que a culpa foi da licitação, porque a licitação, que venceu a licitação em tal mês, no ano passado, tal período, e que ele deveria ter comunicado que o contrato ia fazer 1 ano agora. A licitação. Gente, a licitação. Eu ainda pensei assim, ele vai falar que é do financeiro. Eu ainda pensei, vão falar que a culpa foi do financeiro. Porque não deixa de parar para pensar, o financeiro também está ali, todos os meses, e está vendo o quê? A reserva orçamentária vai diminuindo. Porque nós temos 12 partes lá. Vamos dividir assim para o entendimento. A cada 12avos vai diminuindo ali meu orçamento. Se eu estou vendo aqui, o negócio está acabando, o contrato está acabando. Vamos chamar assim. E aí, 10º mês, 11º, acabou o contrato. Aí eu pensei, vão jogar a culpa no financeiro. Gente, jogaram na licitação. Eu não entendi. O requisitante, exemplo, eu vou detectar, eu como gestora, que essas máquinas estão precisando de manutenção. Então, a parte elétrica aqui do prédio. Aí eu vou solicitar para o superior que providencie a manutenção, ou elétrica, ou do aparelho. E aí ele concorda, ele bota para frente e aí nasce o fiscal. Aí vem, qual a função do fiscal? Você falou fiscalizar, mas só que ele tem uma função essencial, acompanhar. O acompanhamento diário, se eu sei que aquele serviço é contínuo, porque hoje em dia, quais são as 2 perguntas essenciais que tem que haver no planejamento? Vocês fizeram um modo de planejamento. Quais as 2 perguntas que tem? Não, da necessidade, ok, surgiu a necessidade. Aí eu pego para o requisitante e vou fazer 2 perguntas sempre. Por quê? Uma pergunta vai me determinar, vai me mostrar qual será a modalidade utilizada da contratação. E a segunda pergunta vai me dizer qual o prazo de contrato. Então eu tenho que fazer 2 perguntas. Quais são essas 2 perguntas? Primeiro, se é comum ou não. Porque se for comum, eu sei a modalidade. Se for comum, é pregão. Se não for comum, é concorrência. A segunda pergunta, o serviço é continuado? Se for sim, eu sei que o meu contrato atual vai para 5 anos e pode ser prorrogado mais 5, vão 10. Então, olha só, se eu já chego para você é o requisitante, você me diz que ele é continuado, são 5 anos. Você já está me dizendo que ele vai continuar.
Então, a sua obrigação você já fez, que é dizer que ele é continuado, que ele não vai parar, vão botar nunca, ad eterno. Agora, só quem vai saber se esse serviço vai continuar com essa empresa, a primeira pessoa que vai me responder isso é o fiscal. Por quê? Porque ele fiscaliza, como você falou, e ele acompanha. Então, ele é que sabe se ele está prestando aquele serviço a contento. Então, não é o requisitante, é o fiscal. Tá, mas ele vai me dizer se é continuado ou não. Ele vai me dizer que eu preciso disso a vida toda. Ele já vai me dizer que esse serviço segue sempre. Porque se for por ele, não adianta nem eu perguntar, vai continuar o serviço? Ele já respondeu. Lá no meu planejamento, ele já me disse, esse serviço vai ser a vida toda aqui dentro. Então, eu preciso do fiscal. Porque o fiscal vai me responder se esse serviço, não é se esse serviço continua ou não, é se o serviço continua com essa empresa, se eu vou renovar. E para eu fazer isso, ele tem que me dizer com tempo hábil que está acabando. Porque o acompanhamento significa isso. Eu seguir se ele está indo bem, se ele não está indo, quanto tempo antes, se eu vou licitar de novo, não continua com ele. 6 meses antes, vamos colocar uma licitação na rua, não vai ser possível prorrogar o contrato com essa empresa, aí o gestor vai resolver. Ou então, 2, 3 meses antes, a empresa vai continuar, ela está boa, podemos continuar. A lei permite que ela vai ter o conhecimento do prazo. Esse contrato já está conosco há 3 anos, então temos a possibilidade de mais um. E a empresa vale a pena investir, ela faz presta um bom serviço. Então, eu necessito do fiscal. É o que eu falei, essas 2 perguntas têm que ser respondidas no início agora do contrato. Eu não posso nem fazer o serviço e resolver depois se ele é continuado ou não. Porque eu preciso dessa resposta para fazer o prazo do contrato. Porque a nova lei agora amarrou o quê? Amarrou a modalidade com o objeto e amarrou o contrato com o prazo do contrato com o continuado ou não. Então, essas 2 perguntas eu tenho que saber. Fiscal pode ser estagiário? Ou melhor, o inverso, estagiário pode ser fiscal? Então também não vai ser. Ah, tá, entendi. Não é. Não. É melhor, não, com certeza. Estagiário trabalha menos. Estagiário não tem poder de mando, estagiário não responde a Tribunal de Contas. Gente, estagiário não tem todas essas atribuições. Estagiário vai fazer aquele rol lá de atribuições que lhe derem para ele e não tem nada além. Então, é totalmente diferente do fiscal. Não tem como confundir. A culpa vai ser do fiscal e nunca do estagiário. Alguém me falou no intervalo assim, tá? Vou até olhar para o teto. Alguém falou assim, Monique, eu não gosto de fazer pergunta, porque se eu perguntar muito, podem falar assim, nossa, essa menina está tão capacitada, esse menino, olha, está tão capacitado que ele pode ser um fiscal. Aí não estão fazendo perguntas. Puxa vida. Como é que é o nome? Foi o estagiário. O estagiário que me fez essa pergunta. Porque eu falei assim, gente, a turma hoje está tão quieta, a gente tem que falar mais. Poxa, está tão tranquilo assim o tema. Poxa, aqui eu fico feliz por um lado e triste por outro, porque eu quero que vocês falem. Aí me falaram, poxa, Monique, se nós perguntarmos muito, vamos ser vistos, observados, e é melhor esse tema de fiscal nós ficarmos longe. Aí o estagiário falou isso para mim, que não faz pergunta para não ser visto, porque não quer ser fiscal. Gente, precisa... Olha, todo mundo que está aqui, vou dar uma notícia para vocês. Tem o nomezinho já numa planilha, porque depois vocês vão ter certificado. E aí o certificado, um excelente certificado, vai ter um peso, mas também significa que vocês estão aptos a receberem mais atribuições. Uma capacitação é sinônimo de... Não estão... controle interno, então vocês podem perguntar. Controle interno.
Aí não vai ser fiscal depois. Aí então vai ter que fazer uma outra capacitação. Então, gente, podem fazer perguntas, porque vocês já estão sendo vistos. Porque o nome de todos já estão lá para receber o certificado, tá? Vocês já são privilegiados, já estão numa pós-graduação, tá? Vamos lá, gente, só mais um pouquinho só. Tem gente olhando para o relógio, povo levantando, só mais um minutinho, tá? Só mais um pouquinho. Só já te dar uma adiantada, já alivia para amanhã, tá bom? Vamos lá, então. Então, a pessoalidade que nós vimos... Lembra que nós falamos sobre pessoalidade e subordinação, tá? Só que aqui eu trago não eventualidade também, por quê? Para que se caracterize a relação empregatícia, é necessário que o trabalho prestado seja pertinente, habitualidade, ou permanente. Por quê? Eu vou sempre... Mas então, um terceirizado, ele vai atender aquele rol, aquela relação de serviços. Por quê? Porque nós não serão os serviços que eu vou solicitar que ele execute todos os dias, serviços diferentes. Ele já tem os serviços dele já determinados, até porque eles têm que atender o termo de referência. Principalmente quando é apoio administrativo. Esse é o que mais assim me preocupa um pouco. Então eu sigo exatamente o escopo do trabalho. Pode, desde que não seja da empresa dele. Aí a gente vai usar a razoabilidade também. Eu vou passar para o fiscal da empresa que ele trabalha, para ele conferir. Ele pode achar um erro e não falar, porque é da empresa. Pode sentir que o prejuízo seja até para ele mesmo. Pô, deixei de executar isso, não vou marcar aqui não. Então, se não for da empresa dele, eu digo para você que sim. Ele pode ser ajudar... ser uma, como você falou a palavra? Um auxiliar, pode, mas se não for da empresa. Não, sempre a culpa é do fiscal, continua. Não, não vai. Continua sendo do fiscal, tá? Então, não eventualidade, você vê que eu não falei, e onerosidade, ó, é o pagamento pelo empregador ao empregado de uma determinada remuneração em função do contrato de trabalho firmado por ambos. Lógico, então, oneroso, todos os nossos contratos serão. Lógico, gente, se eles vão me prestar serviço, eu necessito. E com aquelas exigências, lembra aquelas prerrogativas da administração pública que tornam cada vez mais os meus contratos mais onerosos. Porque toda exigência que eu faço, eu aumento o valor do contrato, tá? Para quê? Para que permaneça o equilíbrio econômico financeiro que é constitucional, tá? Então, sem problema. Então, esses dois aqui eu posso ter no meu contrato. Agora, subordinação é a direção da prestação laboral pelo empregador, sendo este quem determinará o modo como o trabalho será realizado. Então, cuidado só com essa parte. Então, entende-se que eu não darei ordens diretas, mas ele entende qual atribuição ele deverá atender. Eu só irei sempre passar para ele o momento da realização do serviço, tá? Às vezes essa parte confunde um pouquinho, mas basta você entender que você não vai poder exigir nada que não esteja no escopo de trabalho. Exemplo, digamos que eu tenha contratado alguém, e esse alguém, uma recepcionista, e eu não coloque que esse serviço será realizado com computador. E aí, depois eu posso exigir que ela sente no computador e faça as coisas no computador? Não. Talvez a empresa tenha escolhido alguém, aquele perfil que eu falei para vocês, 50, 60 anos, que não vai engravidar, porque eu quero o quê? Menos despesa para o meu bolso, para a empresa, né? E aí essa pessoa não contém expertise, não sabe mexer no computador, tem aversão. Ou, a gente sabe que isso existe, né? Essas pessoas que não se atualizam. Esses dias eu achei bem legal. Eu assisti uma reportagem que abriu um polo no Rio de Janeiro, deixou de ser SEDAI e passou a ser Águas do Rio. E eles estão abrindo polos de atendimento nos bairros e só estão contratando pessoas acima. Agora eu não estou lembrando se é acima de 50 ou de 60. Eu acho que foi 60.
Eu sei que aí mostrou, a reportagem mostrou as pessoas, e sim, mas senhorinhas atendendo e com computador. E ela mesmo falou, eu tinha dificuldade. Tinha, né? Mas assim, eu fiz um curso e aqui ele botou uma pessoa em cada polo de informática só para ficar auxiliando caso ocorra alguma dificuldade nesse momento. Tipo, travou, ela não sabe o que fazer, não imprimiu. Então ele colocou uma pessoa jovem de informática em cada polo. E os atendentes todos são acima de 60 anos, mesmo com o computador. E aí, assim, é uma iniciativa excelente. Assim, eu achei bem legal. Mas eles não contêm essa expertise. Só que ele colocou lá, já informou antes, que as pessoas deveriam ter o conhecimento que iriam utilizar a informática. Então, eu posso, faz aqui, eles vão ter que fazer. Agora, se eles colocam que esse atendimento não colocam no computador, eu já não posso exigir depois. É diferente. Tá? Então, eu só posso exigir coisas que estejam no escopo de trabalho, inclusive quanto às ferramentas que serão utilizadas. Então, ele vai me apresentar pessoas que saibam trabalhar com Excel, com Word, PowerPoint. Eu já vou colocar até quais os programas que elas devem saber acessar. Que aí, se eu pedir que ela baixe alguma coisa lá, não vai saber. E para falar a verdade, não precisa nem ter 60, né? Já com 50, baixar já é diferente, né, gente? Já é um pouquinho mais complexo, né? Em vez de falar de legislação, que é uma coisa tão mais simples, baixar. Hoje mesmo eu recebi uns... Monique, baixa aí não sei o quê. Aí botou lá o nome, misericórdia. Vou eu lá para o meu amigo para ver o que é isso. Ou seja, já exigem coisas além do que está no escopo do trabalho. Não podemos, tá? Então, não vamos ter nem a pessoalidade e nem a subordinação, para não caracterizar o vínculo empregatício, tá bom? O correto é sim. Mas você não vai botar também detalhes, mas você vai colocar no genérico sim. Você vai colocar elaboração de planilhas, com o uso do Excel, Word, relatórios. Então, você... comuns. Exatamente. E as peças que eles vão elaborar no dia a dia. Atas de reunião, relatórios. E aí, alguma coisa que você peça, um despacho, vai estar dentro do escopo do relatório. Você vai botar também palavra por palavra, elaborar uma CI. Comunicação interna. Não. Você vai falar relatórios, documentos, redigir documentos oficiais. Então, você vai colocar no amplo, planilhas. Você pode até não ser específico em qual sistema que você utiliza. É sistema que se chama? Ou plataforma, programa. Você pode até não ser específico. O ideal é que você seja específico no elaborar planilhas, relatórios, redigir. Você pode até não colocar. Porque entende-se que quando a pessoa chegar aqui, ela vai ter que aprender. Por exemplo, eu faço tudo no Word. Chego aqui, vejo que é LibreOffice, vou ter que aprender. Eu não vou deixar de prestar o serviço por esse motivo. Mas seria muito interessante se você já pudesse informar no termo de referência. Isso eu não posso negar. Porque vai facilitar até para a vida de vocês. Porque quem chegar já vai saber. Então, entende que ele tem que saber, chegar sabendo fazer. E faz diferença. Para vocês que são da informática, ou então para todos que já estão habituados nesse tipo de sistema, para vocês é mais tranquilo. Para quem já está acostumado com outro, vai levar um pouquinho, né, ter um pouquinho de dificuldade, apanhar um pouquinho, mas vai fazer. Tranquilamente vai se adaptar. Isso é tranquilo. Mas o ideal é que você já coloque. Até porque você não vai precisar ensinar nada a ninguém. Quem sentar já vai saber o que você usa, qual o sistema, vai saber mexer, então vai te poupar tempo de passar para essas pessoas essa alteração. Todo o processo para começar lá no planejamento, tem que ter o planejamento. E quem for planejar, aí sim, vai estar uma pessoa do setor requisitante. E essa pessoa vai informar na elaboração do TR, melhor, lá na elaboração do ETP, para quando nascer o TR trazer essas características para ele. Por quê? Porque a pesquisa de preço já vai estar contemplado isso, porque a pessoa vai ter que ter provavelmente uma capacitação, um cursinho, alguma coisa, pelo menos para mexer nessa parte. Tá? Por exemplo, o Word, essas coisas não. Mas, por exemplo, planilha. Gente, fazer planilha... Assim, a gente aprende no dia a dia, mas uma pessoa capacitada que chegue aqui, ela já tem que saber fazer uma planilha, saber as fórmulas.
E se ela não souber, você vai cobrar da empresa. Mas para você cobrar, tem que estar lá vou chamar já direto o termo de referência, porque é onde a empresa tem acesso. Ela não tem acesso ao ETP inicial, pelo menos até o momento da realização do certame. Tá? Gente, está tranquilo? Então, vamos lá. Foi. Ah, não. Então, olha só. Então, eu vou parar aqui. Pronto. 5h45, 15 para as 6. Vou parar por aqui. A gente começa amanhã nos acordos do TCU e vai ter atividades para a gente fazer amanhã também. Amanhã vai ser mais dinâmico, vocês vão ficar mais falantes. Hoje vocês só ficaram falantes na hora do café. Gente, obrigada pela atenção de vocês, tá? Todos estão entendendo? Tá tranquilo? Então tá bom. Beijos, até amanhã às 9 horas.